Bem-vindas e bem-vindos ao The Debate. Hoje nosso foco é a espinha dorsal da compra e venda de imóveis, os sistemas de listagem. Vamos comparar o modelo que predomina nos Estados Unidos, o MLS, com a abordagem que a gente vê mais fragmentada em muitos países da Europa. A ideia é investigar como a informação sobre as casas disponíveis é organizada e acessada em cada um desses sistemas. A questão central, assim, que parece emergir do material que a gente analisou é a seguinte: o sistema americano, que é frequentemente elogiado, por ser aberto, por centralizar os dados, ele é, de fato, um modelo inerentemente superior e estável? Ou será que ele está enfrentando algumas pressões internas que o tornam talvez mais frágil e, quem sabe, o aproximam dos desafios que já são bem conhecidos no cenário europeu? Mesmo com seus desafios atuais, ainda representa um padrão elevado de eficiência e principalmente de acesso à informação para o consumidor. E eu vou argumentar que essa suposta força, essa estabilidade do modelo americano talvez seja mais aparente do que real, sabe? E que as tendências que a gente observa hoje, impulsionadas aí por forças competitivas, indicam uma convergência um tanto preocupante com a fragmentação e a opacidade que são características do mercado europeu. Bom, vamos lá. O sistema americano ele é fundamentado nos múltiplos serviços de listagem, os MLS, e é amplamente visto como padrão de referência global. Basicamente, o que acontece é que as corretoras que participam concordam em compartilhar informações bem detalhadas sobre os imóveis que elas têm para vender. Isso vai para bancos de dados locais regionais. E o grande poder disso, eu acho, reside no fato de que esses dados alimentam uma rede enorme de portais online que o consumidor final usa todo dia. A gente pensa logo em Zillow, Redfin, Realtor.com e, claro, sites das próprias imobiliárias. O resultado prático disso, um comprador sentado no sofá de casa tem acesso gratuito a uma visão panorâmica quase completa do que está à venda na área que ele procura. Essa transparência não só facilita demais o processo de busca, como também permite fazer análises de mercado muito mais precisas. A agente Rolling Stafford, que é citada no material, ela ressalta justamente isso quando compara a clareza do mercado americano com a experiência dela em Portugal. E tem também a dificuldade que o Brian Bowero encontrou para procurar casa na Itália, depois de estar acostumado com a facilidade americana. Isso também serve como testemunho bem claro do quão direto, quão descomplicado o processo se tornou nos Estados Unidos. Então, não é surpresa que organizações internacionais, tipo as que participam do International MLS Forum, busquem ativamente jeitos de replicar esse modelo. Isso, por si só, já sinaliza um reconhecimento do sucesso e da eficácia dele. Entendo. Eu vejo as coisas por uma ótica um pouco diferente. A experiência europeia, como essa do Brian Bowero lá na Toscana, frequentemente ilustra o extremo oposto, Um mercado que é marcado pela fragmentação, pela falta de padronização e por uma opacidade que chega a ser frustrante. Ele usa a expressão tatear no escuro, que eu acho que captura bem essa sensação. Os portais imobiliários europeus, eles existem, claro, são análogos aos americanos, mas costumam oferecer só uma fração do inventário total. É muito comum você encontrar informações conflitantes, tipo o mesmo imóvel listado por vários agentes, às vezes com preços diferentes, sabe? Ou então listagens que ficam lá ativas meses depois do imóvel já ter sido vendido. Além disso, tem a prática bem disseminada do gatekeeping, onde os corretores deliberadamente seguram as melhores listagens, mostram só para clientes selecionados ou ficam esperando para ver se conseguem pegar os dois lados da comissão. A falta de um banco de dados centralizado, que seja confiável e que tenha regras que são de fato aplicadas, torna a avaliação de preços e a comparação de propriedades uma tarefa, bem árdua e incerta. A Rolling Stafford, você mencionou, ela chega a descrever o mercado português como o Velho Oeste. É uma imagem forte, dessa falta de estrutura. E o Ali Attar, que é um executivo de tecnologia imobiliária lá em Paris, ele identifica a causa raiz. É uma falta fundamental de cooperação estruturada e principalmente fiscalizada. Os incentivos na Europa, eles acabam favorecendo a retenção da informação,
O agente que controla a listagem tem mais poder. Essas listagens fantasma ou desatualizadas, elas funcionam como iscas, né? Atraem compradores para depois oferecer outras propriedades. Essa dinâmica toda, que é fruto de incentivos desalinhados e da falta de uma infraestrutura cooperativa, não é uma exclusividade europeia, infelizmente. E é aqui que mora a minha preocupação. A gente está começando a ver ecos dessa disfunção surgindo dentro do próprio sistema americano. Percebo a sua descrição dos problemas na Europa, sim. Mas vamos focar um pouco no contraste do acesso, né? A facilidade nos Estados Unidos é um diferencial muito marcante. Qualquer pessoa com internet pode, em minutos, dar uma olhada em milhares de listagens, com fotos, detalhes, histórico de preço. Compara isso com a experiência do bueiro na Itália, que foi descrita como sombria e confusa. Ele teve que literalmente caminhar pelas ruas procurando placa de vende-se, depender do agente dele fazendo inúmeras ligações para descobrir o que estava disponível. É uma diferença, assim, fundamental na jornada do comprador. Nos Estados Unidos, ele é muito mais empoderado, mais autônomo nesse processo inicial. Sim, a diferença na experiência imediata do usuário é clara, eu concordo totalmente. No entanto, a situação do bueiro eu acho que não deve ser vista só como uma anedota, sabe? Algo exótico, mas sim como um sintoma de um sistema onde o fluxo livre de informações não é a norma estabelecida e muito menos garantida. E mesmo nos Estados Unidos, é crucial a gente reconhecer a dependência. O comprador, ele não acessa o MLS diretamente, ele acessa através dos portais. Essa intermediação, embora hoje seja super conveniente, ela representa um ponto de vulnerabilidade. Se esses portais, por qualquer motivo, sei lá, disputas comerciais, mudanças estratégicas das grandes corretoras, se eles perderem acesso a uma parte significativa das listagens, essa tão elogiada facilidade pode, evaporar rapidamente. A conveniência que a gente vê hoje pode ser bem mais frágil do que a estrutura que está por baixo dela sugere. Isso nos conecta diretamente à questão da confiabilidade, né, e da qualidade da informação. A estrutura do MLS nos Estados Unidos, com as suas regras sobre precisão, atualização dos dados, ela permite justamente aquelas avaliações de mercado confiáveis que a Rolling Stafford valoriza tanto. As listagens nos Estados Unidos, geralmente, elas atendem ao que o Aliatar conceitua como os 3 Vs. Elas são valiosas, a informação é precisa, completa, útil, são visíveis, facilmente encontráveis nos canais onde os compradores procuram, e são válidas, representam uma propriedade que está genuinamente disponível para venda no mercado. Os consumidores americanos, eles desenvolveram uma expectativa de encontrar listagens que cumpram esses 3 critérios nos portais principais. É uma estrutura útil, sim, esses 3 Vs, mas a minha interpretação da situação atual é um pouco diferente. Na Europa, como o próprio Atar aponta, é frequente faltar um ou mais desses Vs. Listagens que ficam online meses depois da venda violam claramente a validade, né? E isso, por sua vez, destrói a confiança do consumidor e torna a informação não valiosa. A questão crítica que eu levanto é, será que as pressões competitivas que a gente está vendo nos Estados Unidos agora, particularmente essas estratégias de certas corretoras de criar inventário exclusivo, ou as chamadas listagens de bolso, pocket listings, será que elas não ameaçam minar justamente esses 3 Vs no próprio mercado americano? Pensa bem, se uma parte significativa do inventário não está visível em todos os portais principais, ou se é mostrada primeiro para um grupo restrito, isso afeta a percepção de um mercado aberto. Se a informação sobre o tempo no mercado ou o status da listagem é, de alguma forma, manipulada ou atrasada, a validade e, consequentemente, o valor da informação para o comprador ficam comprometidos. O sistema só funciona bem se todos os Vs estiverem presentes e de forma consistente. Mas o cerne do MLS, desde que ele foi concebido, lá há mais de um século, é a cooperação. Uma cooperação, digamos, compulsória entre corretores que são concorrentes. A regra fundamental é, se você quer se beneficiar do acesso às listagens dos outros, o que é essencial para atender compradores, você deve compartilhar suas próprias listagens, e de forma ampla e rápida. Foi essa premissa de compartilhamento que construiu o mercado transparente que a gente conhece. Isso beneficiou corretores, vendedores e, o que é crucial, os compradores, ao garantir a máxima exposição e um campo de jogo, digamos, relativamente nivelado. Concordo que a cooperação é o pilar declarado do sistema.
Mas a realidade prática, e a gente vê isso na Europa, é que quando os incentivos competitivos começam a se sobrepor às regras de cooperação, ou talvez quando a fiscalização falha, né, a cooperação meio que se desfaz. E o que a gente testemunha com a estratégia da Compass, por exemplo, de implementar um tal de marketing em 3 fases. Eles incentivam os agentes deles a promover a listagem primeiro internamente, depois no site público da própria Compass e só depois de um período, aí sim disponibilizá-la no MLS local e, por consequência, nos portais agregadores como o Zillow. Isso introduz exatamente a dinâmica competitiva que fragmenta o mercado. Eles podem até alegar que 94% das listagens eventualmente chegam ao MLS, mas a questão crucial é quando isso acontece. E por quanto tempo essas listagens ficam retidas nesse acesso exclusivo. Esse período de exclusividade, mesmo que seja temporário, cria uma vantagem competitiva clara para os agentes e clientes da Compass, negando a outros compradores e agentes o acesso imediato à informação completa. É uma forma de gatekeeping que espelha, ainda que de maneira talvez mais sutil, as práticas europeias, minando o princípio da visibilidade universal e imediata. Olha, não dá para negar que a estratégia da Compass e o potencial de outras grandes corretoras adotarem táticas parecidas representam um desafio significativo e, na minha visão, perigoso. É um afastamento preocupante do modelo cooperativo que serviu tão bem ao mercado e aos consumidores por décadas. Contudo, a reação a essa tendência, como a decisão da Zillow, antes de todo o litígio, de rebaixar ou ocultar listagens que não fossem submetidas ao MLS prontamente, embora tenha sido controversa e agora seja objeto de disputa legal, ela pode ser interpretada como uma tentativa de defender a integridade desse ecossistema cooperativo. Foi uma ação drástica, talvez, mas para preservar a transparência e a amplitude do mercado que os consumidores esperam. E eu concordo totalmente com o Ali Ater quando ele adverte sobre o valor do sistema americano e o quão prejudicial seria a destruição dele. Isso só reforça o meu ponto. Apesar das ameaças e das tensões atuais, o modelo americano, com sua estrutura de dados centralizada e acessível, ainda é o objetivo que muitos outros mercados ao redor do mundo aspiram a alcançar. Eu interpreto a reação da Zillow e o subsequente conflito judicial de uma maneira fundamentalmente diferente. Para mim, eles não demonstram a força do sistema, mas sim expõem a sua inerente fragilidade. O fato de uma entidade comercial privada como a Zillow sentir a necessidade de agir como uma espécie de polícia do mercado, tentando forçar a cooperação que, em tese, deveria ser garantida pelas próprias regras do MLS e suas associações locais, isso revela que a estrutura não é autossustentável ou talvez não seja robusto o suficiente para resistir a essas pressões competitivas de grandes players. O Mike Delbridge, que é um respeitado analista de tecnologia imobiliária, ele faz um alerta bem contundente sobre o risco de balcanização do mercado americano. Ele compara a situação com o que aconteceu com o streaming de vídeo. Antes a gente tinha quase tudo na Netflix, né? Agora você precisa de múltiplas assinaturas, Netflix, Max, Disney Plus e, sei lá, para acessar conteúdos diferentes. Imagina precisar consultar vários sites ou apps de imobiliárias, cada um com seu inventário exclusivo, para ter certeza de que viu todas as casas à venda. Isso anularia a principal conveniência do sistema atual. O Ali Ater também enfatiza a dificuldade, talvez até a impossibilidade, de reconstruir esse ecossistema de confiança e compartilhamento de dados uma vez que ele seja quebrado. Soma isso o fato, que é mencionado no material, de que a influência da National Association of Realtors, a NAR, a entidade que historicamente definia e policiava muitas dessas regras, parece ter diminuído. E não existe uma lei federal que obrigue a existência ou funcionamento do MLS da forma como a gente conhece. A fiscalização das regras, aliás, já era considerada meio inconsistente em nível local. Tudo isso aponta para uma fundação menos sólida do que parece. Tem uma ironia notável aí, como o Delbridge sugere com a frase "a grama do vizinho é sempre mais verde". Enquanto o mundo tenta copiar o modelo americano, os Estados Unidos podem estar, talvez sem perceber, caminhando justamente em direção aos problemas de fragmentação que afligem o resto do mundo. Certo. Recapitulando então a minha posição,
O sistema MLS americano, ao longo de sua história, ele estabeleceu um padrão notável de transparência e acesso à informação no mercado imobiliário. Esses atributos trouxeram enormes benefícios aos consumidores e fizeram do modelo uma referência global, né? No entanto, é inegável que o sistema enfrenta hoje desafios internos sérios, como a gente vê nas estratégias de listagens exclusivas e no litígio entre grandes empresas do setor. Essas tensões, elas ameaçam sim erodir as vantagens construídas ao longo de décadas, tornando a defesa dos princípios cooperativos do MLS talvez mais crucial do que nunca. E para resumir o meu ponto de vista, embora o modelo americano tenha, historicamente, proporcionado clareza e eficiência com base na cooperação, a sua estrutura, que depende de regras de associações e da adesão voluntária a essas regras, está demonstrando uma fragilidade, eu diria, preocupante sob a pressão da competição moderna. Os conflitos atuais, as estratégias de retenção de informações por grandes corretoras e a incerteza regulatória estão, na minha visão, empurrando o sistema americano para uma possível fragmentação perigosamente semelhante ao cenário europeu. Isso levanta sérias dúvidas sobre sua estabilidade futura e se ele ainda pode ser considerado, assim, sem ressalvas, o tal padrão ouro. Mobiliário e tecnológico. Certamente sublinha a complexidade, né, de manter um mercado de informações que seja, ao mesmo tempo, aberto, abrangente, confiável e eficiente para todos os participantes, especialmente, claro, para o consumidor final. Pois é, fica evidente que a forma como a gente obtém informações sobre imóveis à venda está num período de transição e de incertezas significativas. Compreender as nuances das diferentes abordagens, seus pontos fortes históricos e, mais importante agora, suas vulnerabilidades emergentes, tanto no modelo americano quanto nas alternativas europeias, é essencial para quem acompanha este mercado. O material que a gente discutiu hoje certamente oferece ainda mais camadas a serem exploradas sobre essas dinâmicas complexas de mercado e tecnologia.